que nós vimos no filme aqui, o nosso grande amigo Oliver Cromwell liderando a decapitação do poder do rei. O Oliver Cromwell, ele vai empurrar a Inglaterra no desenvolvimento econômico durante o seu governo, que foi uma ditadura, não foi democrático, mas teve um desenvolvimento econômico muito forte. E o pensamento britânico, ele vai se desenvolver principalmente no comércio e na indústria. Não é à toa que foi a Inglaterra o primeiro país que promoveu a Revolução Industrial. E como a Inglaterra vai começar a produzir muito, os ingleses começaram a pensar: ora, antes eu produzia 2 dedinhos desses, e era suficiente para abastecer aqui a Inglaterra. Agora, a gente investiu na produção, nós estamos produzindo 3 dedos. Eu tenho dedos para abastecer a minha região, e sobrou 1. Eu preciso de mercado consumidor. Veio a colonização. A colonização resolveu o meu problema. O dedinho que sobrou eu mando para a América, para abastecer o mercado colonial. O problema é que com o passar do tempo, durante 2 séculos, a América passou a ser dominada por ingleses, por franceses, por holandeses, por espanhóis, por portugueses, e a Inglaterra continuou a investir. E agora, ao invés de eu produzir 3 dedinhos, eu produzo 4. 2 eu abasteço a Inglaterra, 1 eu mandava para as colônias da América do Norte, e o que sobra? Vou jogar no mar? Vou perder? Eu não, já sei. Vou vender agora para outros povos. Vou vender para o Brasil. Não pode. Brasil, colônia de Portugal, está preso ao exclusivismo, está preso ao monopólio, está preso ao pacto colonial. Já sei. Vou vender para a Argentina. Não pode. O vice-reino do Prata, como era antigamente a Argentina conhecida, era colônia da Espanha, também estava preso ao exclusivismo. Aí o Adam Smith pensou: a régua, né? Pensamento assim, uma frase bem inglesa, né? Ele coçou a cabeça assim: a régua, meu irmão, como é que eu vou agora viabilizar a venda desses produtos? Só tem um jeito. A gente tem que acabar com esse sistema colonial aí que não está dando certo, não. Por isso que os ingleses defenderam a independência do Brasil, a independência da Argentina, a independência do Paraguai, a independência do Uruguai, de todo mundo. Não é porque eles eram bonzinhos, não, mas porque na hora que esses povos deixassem de ser colônias e fossem países, eles tornassem mercados consumidores. Então, no liberalismo econômico, se defende a não intervenção do Estado sobre a economia. Manda no papelzinho? Valeu. Então, você vai ter a não intervenção do Estado na economia. Ou seja, a economia vai fluir livremente, como diriam nossos pensadores franceses: laissez-faire, laissez-passer. Deixe-se fazer, deixe passar, tudo é permitido. Na economia tudo é permitido, o Estado não deve intervir. Siliano, peraí, então vai virar bagunça, é? Se o Estado não vai intervir, cada um faz o que quer, vira bagunça? Não, meu bebê. Existe uma mão invisível, existe a mão do mercado, a famosa lei de mercado, a lei da oferta e da procura. Se você tem muitos produtos ofertados, naturalmente o preço desse produto vai cair. Um exemplo: digamos que só eu, aqui em toda a redondeza, tenha esse passador aqui de slides, só eu. E todos vocês precisam com urgência disso aqui para sobreviver. Ou você tem um desse, ou você morre. Ó, vou vender para cada um de vocês baratinho. Vou vender a R$1.000. Vai? Lógico. É o preço da tua vida, não é não? Tu paga o preço que for preciso. Por quê? Porque existe uma pequena oferta, só tem esse sobrando, e uma grande procura, todos vocês precisando. Essa é a lei de mercado, faz com que o preço dispare. Da mesma forma, como ninguém precisa, digamos que eu vou vender copo d'água. Pronto. Todos vocês estão morrendo de sede, e só tem esse restinho de água aqui na minha mão. Ó, aí eu vou vender para vocês. Bora. Dou 50 conto nesses 2 dedos d'água aqui. Alguém vai querer? Ninguém. Vocês estão pegando de graça ali essa pegada, não? Então eu não vou conseguir vender nunca. Se eu botar aqui, daqui eu vendo por R$1, não quero R$1.
no preço, R$1, né? Ninguém vai querer. Lei da oferta e da procura. Antes da gente ir para a questão, eu trouxe um outro vídeo, que é então do professor Djalma Cremonese, e eu gostaria então que vocês ouvissem o que ele tem para falar. Quando falamos em Estado, sempre perpassa pela nossa mente uma questão: como seria a vida sem o Estado? Como seria a vida sem uma organização política? Poderíamos viver sem regras, sem polícia, sem escola, sem presidente, sem congresso, deputados, vereadores ou prefeitos? Acredito que não. Nesse Estado que nós organizamos na modernidade, nessa sociedade que nós organizamos na modernidade, o Estado cumpre uma função muito importante, que é capaz de organizar, de proteger o cidadão, de proteger a vida, de proteger a liberdade e também proteger a propriedade privada. E isso não significa que em determinadas sociedades, em determinadas localidades, não tivemos experiências autogestionadas que necessariamente não teve uma hierarquia onde um príncipe, um rei, um poder autoritário comandou essas sociedades. Tivemos sim experiências centralizadas na coletividade, não de uma forma hierárquica. No entanto, se avaliarmos como a sociedade está hoje organizada, seria muito difícil, de uma hora para outra, nós abolirmos o Estado, abolirmos as leis, abolirmos um governo. É ele que nos garante ainda a garantia da vida, da propriedade privada e dos direitos civis, dos direitos políticos e também dos direitos sociais. Mas, muitas vezes, nós cobramos e visualizamos que o Estado não é eficiente para cumprir as suas funções sociais. Exatamente. O Estado, muitas vezes, não dá conta da dimensão das demandas que surgem da sociedade civil. É isso, então, que nós deveremos continuar cobrando do poder público, cobrando dos dirigentes do Estado, exatamente essa questão de continuar garantindo direitos sociais, garantindo a aplicabilidade das suas políticas públicas. Só antes de eu fazer essa observação, uma amiga trouxe aqui uma pergunta, ela disse assim: professor, em qual momento houve a mudança do mercantilismo para o colbertismo? Só queria fazer só um conceito dessa pergunta, tá? O colbertismo é um tipo de mercantilismo, tá? Dentro do mercantilismo, sumiu aqui, pronto. Dentro do mercantilismo, nós vamos ter vários tipos. Por exemplo, a Espanha adotou o que chamamos de bulionismo, a busca por metais preciosos. A riqueza de uma nação era a quantidade de metais que ela possuía. A Inglaterra adotou o comercialismo, o nome está dizendo, investir então na atividade comercial. Por isso que o comércio marítimo foi tão importante. A França, durante o governo do Luís XIV, o seu ministro Jean Colbert estabeleceu o colbertismo, que seria o quê? Um incentivo em manufaturas, principalmente artigos de luxo. Então o colbertismo ele é um tipo de mercantilismo. Tudo bem, meu amor? E chegou uma outra pergunta. Muito bem. Por que a sociedade... Eu não estou entendendo. Se não fosse organizada, como seria? Assim, por que a sociedade? Se não fosse organizada, como seria nosso país? Rapaz, me perguntaram aqui o que eu ia falar agora. Teve assim uma transmissão de pensamento. Porque o depoimento do professor Djalma, o professor Djalma Cremonese, ele vai começar a dizer assim: às vezes me perguntam o que seria se não existisse Estado, se não existisse escola, se não existissem leis. Seria possível viver assim? E ele vai dizer: eu acredito que não. Esse é o ponto de vista dele, pessoal. Mas existem alguns teóricos que dizem que sim, que é um movimento que nós chamamos de anarquismo.
O anarquismo do Bakunin, ele vai defender o quê? Ele vai defender a ausência do Estado. Vamos quebrar aqui um outro paradigma. Quando sua mãe chegava, quando você era pequenininho, que dava trabalho, agora não, que já está um rapaz, já está moça, mas você era menino no seu quarto, aí sua mãe chegava, estava aquele bocado de brinquedo, tudo solto. Ela, meu filho, isso aqui está uma anarquia. Anarquia queria dizer que estava tudo organizadozinho bonito, estava tudo bagunçado, né? A gente usa os termos às vezes sem nem saber o que significa. Anarquia, na verdade, não é bagunça não, pessoal, muito pelo contrário. A anarquia é a forma mais evoluída do indivíduo. Por quê? A anarquia presume uma organização sem Estado. Não vai existir a instituição Estado. Não vai existir o governante. Não vai existir governo. Não vai existir lei. Mas se aí virou bagunça. Não. Por que você pisa no freio quando você vê no sinal ficar vermelho? Quando fica amarelo, o que você faz? Já começa a tirar o pé para frear, não é não? Sendo aqui em Fortaleza, amarelo é pisa que dá tempo. É nessa que fica vermelho e tu atropela alguém, infeliz. Foi bem. Então, dessa forma, ficou amarelo, é para o meu bebê já tirar o pé, ir pisando devagarzinho, para o cara que está atrás ver o seu stopzinho que está sendo ligado, ele vai freando também, para evitar uma batida brusca atrás. Você pisa no freio do vermelho, por quê? Para preservar a sua vida. Porque você sabe que na hora que ficou vermelho, ele lembra sangue, morte. Se tu for em frente, vem outro carro, bate em tu e tu vai morrer infeliz. Então, não é porque existe uma lei me obrigando, não. É para preservar a sua vida. Tem lugar que você vai que não precisa de semáforo. Você vai em Gramado, não é não? Em Gramado você está lá passeando, lá eles têm as rótulas, que a gente aqui chama de rotatória, né? Então, simplesmente o carro vem, o carro para. Se tem alguém na rotatória, o carro para. Se não vem ninguém, o carro entra na rotatória e vai embora. Aqui nós somos tão educados que a rotatória que a gente tem precisou botar um semáforo, porque as pessoas não sabem andar. Ela tem 3 mãos, quem vai para a direita está lá na primeira, quem está aqui vai para lá, fica um corre para lá e para cá. Questão de educação, né? Mas se um dia nós fôssemos tão civilizados, tão conscientes dos nossos deveres, não seria preciso uma lei para dizer o que era para a gente fazer. A gente faz o que é certo. Quem chegou aqui bem cedinho, viu que a nossa aula começava 1h30, quando era 1h40, eu já estava sentado aqui atrás. Aí dei uma voltinha assim, dei uma olhada, né? Porque 1h em ponto eu já tinha que estar aqui, né? Demorou um pouquinho, esperou aqui o Fábio chegar para dar a introdução dele, estava falando um pouquinho, mas 1h eu já estaria aqui para a gente já começar. Sendo que tu quer ser o diferente, o bonitão, não, eu só faço a minha parte. Se eu quero cobrar de você, eu tenho que ser o primeiro a fazer. Era igual na época, quando eu era tenente do exército, né? 1900 e sei lá em que ano foi isso, 99, 2000. Então, quando eu ia sair correndo com os soldados pela rua, eu era o primeiro a correr. Porque enquanto eu estiver correndo, o soldado tem que correr também, eu não aguento. Lógico que eu ia a favor do vento, que eu não era bestado, né? Então, enquanto eu ia correndo, o soldado corria. E ele olhava para mim e dizia, rapaz, se um magrelo vai desse aguenta, eu tenho que aguentar também. Tá? Mas eu seria hipócrita se o soldado fosse correr para cima e para baixo, eu ficasse só lá no quartel jogando futebol. E quando o soldado voltasse, que não conseguisse correr, eu deixasse o cara punido. Aí eu seria hipócrita. Mas como eu estava correndo junto, se o cara não consegue, ele vai ter que ficar dormindo no quartel, treinando até conseguir correr o tanto que eu corro. Então, você não precisa de uma lei para dizer o que você tem que fazer. Você sabe o que você tem que fazer. É só fazer. Beleza?